contrações uterinas no pós-parto, então após o nascimento. Então, retrair o útero para expulsar a placenta e para formar o globo de segurança de Pinar. Então, após a saída do feto, a expulsão do feto, o útero continua se contraindo com o objetivo de expulsar a placenta, a deictação da placenta, e formar o globo de segurança de Pinar, que é importantíssimo para evitar, por exemplo, uma hemorragia. Método de medidas das contrações uterinas durante o trabalho de parto. Então, a gente pode usar a cardiotocografia, que é um método não invasivo de avaliação do bem-estar fetal e consiste no registro gráfico da frequência cardíaca fetal e das contrações uterinas. Então, a gente coloca, né, uma faixa, ele vai medir essas contrações uterinas e ele vai imprimir, vai saindo como se fosse um eletrocardiograma, né? Mas aqui ele vai analisar as contrações uterinas e ver se há sofrimento fetal, indicar também, tá? Então, aqui um outro exemplo, ó, do aparelho, a gente coloca essas faixas, né, com os eletrodos e ele vai fazendo, registrando, conforme ela tem uma contração uterina, ele registra o tempo de duração, a intensidade, tá? Partograma é uma representação gráfica da evolução do trabalho de parto. Com versões diferenciadas, ele registra principalmente a frequência das contrações uterinas, os batimentos cardíacos fetais e a dilatação cervical materna. Com esses registros, o médico consegue avaliar se o trabalho de parto está dentro dos padrões considerados normais. Então, aqui a gente vai acompanhando e nós vamos registrando nessa ficha, tá? Fatores que modificam a contratilidade uterina durante o parto. Então, posição materna, decúbito dorsal. Quando a mulher está em decúbito dorsal, o peso do útero grávido, ele comprime a veia cava inferior materna contra a coluna vertebral, obstruindo o retorno do sangue venoso dos membros inferiores, né? Do corpo, dos membros inferiores e parte inferior do corpo até o coração, provocando então uma queda do débito cardíaco, uma hipotensão arterial, que é a síndrome da hipotensão supina. Posições maternas diferentes da dorsal, elas vão melhorar as condições homeostáticas do materno fetal, devido a uma melhor troca sanguínea. Por isso que é interessante ela estar mais elevada, tá? E não totalmente em decúbito dorsal, horizontal, ou de cócoras, tá? Posições que não vão comprimir a veia cava inferior. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os estágios do trabalho do parto. Então, o parto, para que ele ocorra, ele passa por estágios, como se fossem fases, tá? Então, o primeiro estágio a gente chama de apagamento e dilatação do colo do útero. O segundo é o momento da expulsão ou expulsivo do feto. O terceiro é a deictação, que é a saída da placenta. E o quarto estágio é o pós-parto imediato. Vamos ver então um a um. O primeiro estágio, então, apagamento e dilatação. Ele é caracterizado pelas alterações do colo do útero, ou seja, alterações cervicais que são percebidas como resultado das contrações uterinas, tá? Então, a cervix, ela amolece, ela afina, ela vai encurtar e vai se dilatar até um total de 10 centímetros de dilatação. E essas alterações referem-se ao apagamento e à dilatação. O apagamento, pessoal, é o amolecimento, é o afinamento e o encurtamento do canal cervical, passando de uma estrutura de 1 ou 2 centímetros de comprimento até uma estrutura em que não existe mais o canal. Bom, então vamos ver aqui na imagem. Olha só, né? Então dilatação é quando eu tenho o espaçamento dessa cervix, a abertura dela, tá? Então aqui começa a ocorrer a dilatação. E apagamento, vocês estão vendo que o colo do útero aqui ali tá bem longo, né? O apagamento nada mais é do que um encurtamento, ele vai se encurtando. Isso ocorre simultaneamente um ao outro, tá? Então aqui a gente vê, ó, ele tá dilatando, a cervix está dilatando e tá apagando. E assim vai até que ocorra toda a dilatação e todo o apagamento do colo do útero. A gente já não consegue mais diferenciar o colo do útero, tá? Então aqui, deixa eu mostrar outra imagem, olha só. Então aqui é o colo do útero, a gente tem a cervix uterina,
ocorre o que? Ele vai se apagando e vai dilatando essa cervix, tá vendo? Porque aqui tá encaixando o polo cefálico do bebê. Então, ele vai pressionando por ação de hormônios, principalmente também ocitocina, que causam a contração uterina. Ele vai fazendo a dilatação da cervix e o apagamento. Esse colo do útero vai se afinando, ó, certo? Até que ele dilate por completo. Aqui não tem a foto da dilatação dele por completo, mas essa parede, ela praticamente forma uma única parede, quase que emendando com a vagina para formar o final do canal do parto, tá? A dilatação, ó, do colo do útero significa que o canal cervical ou o orifício cervical ele vai aumentar de um orifício de poucos milímetros de diâmetro até uma abertura grande o suficiente para permitir que esse feto passe, que a gente chama cerca de aproximadamente 10 centímetros. Quando a cervix não pode mais ser percebida ao toque, a gente diz que a dilatação está completa. Então, vem aqui com um exame de toque e o médico ou o enfermeiro obstetra vai sentindo, né, o espaço de dilatação. Quando ele sente aqui, quando faz o toque, olha só, e ele não sente mais essa cervix, ele diz que houve a dilatação completa da cervix, tá? E por esse motivo, então, o canal do parto já está formado para a descida do feto.